A paz do Senhor Jesus a todos. Eu sou o pastor Sérgio da Primeira Igreja Batista da cidade de Ituporanga, Santa Catarina. E juntamente com outros grandes homens de Deus, pastores do Senhor, quero estimular você a usar esse dom que Deus te deu chamado fé. Isso mesmo, a fé é um dom maravilhoso dado de Deus ao ser humano para poder acreditar no invisível e no impossível, sempre com base nas suas próprias palavras e promessas registradas na Bíblia Sagrada. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Está escrito em Hebreus, na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 23. Ouça só. Se a gente colocar a nossa fé em ação e confiamos e pedimos a Deus, Ele ouve e responde e dá tudo certo. Cante. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Sei que a vida não é só de momentos bons, há tempos difíceis. A vida é mesmo assim, mas se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. E vai dar tudo certo porque a nossa fé é baseada naquele que é o autor e consumador da fé. O próprio que nos deu a fé é o autor dela, é o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Paz do Senhor, meus irmãos. Aqui quem está falando é o pastor Luiz Carlos de Souza, pastor presidente da Assembleia de Deus na cidade de Ituporanga. Deixo a minha palavra para o teu coração nesta época de crise, nesta época de confinação. Isaías capítulo de número 54, versículo de número 17. Toda ferramenta preparada contra vós não prosperará. Dizer a você que Deus está no controle de todas as coisas. Para tudo Deus tem um projeto, Deus tem um tempo. E a Bíblia diz em Romanos capítulo de número 8, versículo 28, que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. E a palavra de Deus é muito contundente, é muito explícita. A Bíblia Sagrada diz, em 1 João capítulo 5, versículo de número 18, que quem vence este mundo, o maligno, não tem poder e não pode tocar sobre a sua vida. Deus é contigo, meu irmão, Deus é contigo, minha irmã. Os projetos de Deus são grandes na minha e na tua vida. Vamos unir as forças e oração nesta época difícil. Vamos levantar a cabeça, vamos orar pela nossa autoridade constituída, não só do nosso município, mas do nosso estado e, consequentemente, do nosso Brasil. Deus abençoe a todos vocês, muitíssimo. É a nossa palavra, o nosso carinho e a nossa fé em Cristo Jesus. Amém.
Olá, povo de Deus, meu nome é Valdecir Patzlav, eu sou pastor da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, aqui na cidade de Ituporanga, Santa Catarina. Nós estamos vivendo dias difíceis, dias de preocupação e de angústia. Diante de todas as ameaças causadas pela pandemia do coronavírus, muitas pessoas estão se perguntando por que tudo isso está acontecendo. Precisamos compreender que não era para ser assim. O mal, o sofrimento e a própria morte existem neste mundo porque lá no princípio, quando Deus criou os céus e terra e criou o ser humano decidiu, fez uma escolha de se afastar de Deus. A Bíblia nos revela lá no livro de Gênesis que Deus havia colocado uma árvore que daria o conhecimento do bem e do mal, cujo fruto não era para os primeiros humanos comerem. No entanto, eles deram ouvidos, uma voz que os seduziu e desobedeceram a Deus, sabendo que se comessem daquele fruto que lhes daria o conhecimento do bem e do mal, também teriam que enfrentar a morte. Essa epidemia que hoje nós vivenciamos é sinal de morte. No entanto, diante de tudo isso, Deus não nos abandona. Desde o princípio, Deus desejou a nossa salvação, o resgate das pessoas para que nós nos voltássemos a Ele. Por isso, Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo para que todo homem que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E este Deus que deseja a nossa salvação, esse Deus que deseja nos dar vida plena com Ele, é o Deus que está aqui conosco agora. Neste momento que talvez você esteja preocupado, que talvez você esteja com o coração cheio de angústia, eu quero lembrar uma passagem bíblica que nós encontramos no Salmo 116. E no Salmo 116, os versículos 1 e 2 nos dizem o seguinte: Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, e invocá-lo-ei enquanto eu viver. Queridos e queridas, essa deve ser a nossa atitude, invocar o Senhor, saber que Ele inclina os seus ouvidos para nos escutar. E isso é maravilhoso, saber que Deus, Ele está conosco neste momento, está com você. Não apenas Ele está ali ao seu lado, mas Ele também quer ouvi-lo. Fale com Deus, abre o seu coração, coloque diante do Senhor toda a preocupação, toda a angústia, todo o temor e saiba que Ele estará ali para cuidar de você. A palavra bíblica do Salmo 116 é um convite para descansar no Senhor em dias de tanta angústia. Que Deus guarde você e sua família. Um grande abraço. Tarde, nação brasileira. Aqui é o pastor Wilson, da cidade de Rio do Sul, do Ministério da Restauração. Jesus é a porta do templo. Venho nessa tarde com uma palavra de incentivo para essa nação brasileira. A palavra está no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1. A palavra diz assim: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes em mim também. Então nós temos que crer em Deus nesses momentos difíceis. Não se turbar o nosso coração. Temos paz no coração. Nós crendo em Deus e crendo em Jesus, creio que vai tudo passar. E é isso que eu quero deixar essa palavra para essa nação brasileira. Amém? Graça e paz. Eu sou o pastor Anélio, aqui da cidade de Ituporanga, do Ministério Cristo Jesus. Eu fui desafiado a trazer uma mensagem também da parte de Deus para esse tempo, para esses dias. E meditando sobre tudo isso que está acontecendo, o Senhor me levou na passagem que está registrada no Evangelho de Mateus, capítulo 14, que fala do episódio onde que os discípulos eles estavam num barco e eles estavam atravessando o mar e de repente
a Bíblia conta que se levantou uma grande tempestade ao ponto das ondas baterem fortemente naquele barco e com medo eles estavam até ao ponto do barco afundar. E num certo momento eles visualizaram um ser caminhando ao encontro deles. Até então eles pensaram que fosse um fantasma, mas então começa uma conversa entre os discípulos e aquela pessoa, né, que até então eles não tinham certeza quem era. E Jesus disse, quando se aproximou, dizendo: tem de bom ânimo, eu sou eu, não temas. E na verdade é o que a palavra, é o que Deus está querendo dizer nesse momento, para esses dias. Talvez nós olhamos em nossa volta tudo que nós ouvimos, as notícias, as previsões, podem ser muito semelhantes com as grandes ondas que tinham se levantado naquela noite, açoitando o barco dos discípulos. Mas nós não podemos esquecer, amados, que no meio disso tudo, no meio daquela tempestade, alguém se aproximou, veio até eles com uma palavra dizendo: tende bom ânimo, não tenham medo, sou eu. E dessa forma o Senhor Jesus, ele se apresenta na tua vida nesse momento. Não faça como Pedro. Pedro, então, para tirar toda a dúvida dele, ele disse assim: então, Senhor, se és tu, me manda ir contigo. Se nós analisarmos, Pedro, ele fez a mesma pergunta que Satanás fez para Jesus na tentação do deserto: se és tu. Então, querido, tenha essa certeza, não duvide da presença de Deus na tua vida, não duvide da palavra que há sobre a tua vida e não duvide da palavra que há sobre essa nação. Eu quero dizer exatamente o que Jesus falou aos discípulos: não tema, eu sou contigo. É o recado do Senhor para a tua vida. Graça e paz, povo de Deus. Sou o pastor Adelmo, da Igreja Viva para Cristo, de Ituporanga, Santa Catarina, a qual estou aqui também para deixar uma mensagem, a qual Deus colocou no meu coração, diante dessas circunstâncias, diante dessas situações que nós temos passado nos últimos dias. A palavra que Deus me deu, que me tocou, está em Tiago, capítulo 4, versículo 13, que diz assim: ouçam agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Talvez seriam esses os nossos planos, ou outros planos qualquer, mas prove o Senhor trazer uma situação adversa à nossa vontade, adversa aos governos, adversas àquilo que nós estávamos esperando nesse momento. Mas grande é o Senhor, poderoso é o Senhor que pode todas as coisas, que nos dá a oportunidade desse momento nós voltarmos um pouco mais para Deus, juntamente com as nossas famílias confinadas em nossos lares, ter um tempo especial para adorá-lo, para nos unirmos em oração no nosso lar, na nossa casa, falar mais do Senhor, propagar esse plano de Deus na vida das pessoas, porque talvez nossos planos seriam piores ou muito piores do que aquilo que Deus tinha preparado para nós. Deus sempre tem o melhor para os seus. Por isso quero dizer, irmão e irmã, continue nesse caminho da fé, crendo que tudo que Deus faz é perfeito. E se Ele tem preparado esse tempo para nós, é o melhor tempo que nós temos. Quero ler também uma palavra de conforto para vocês, para apaziguar a nossa alma, o nosso coração, a nossa esperança, que está lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 21, que diz assim: todavia lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos,
pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor. Quero que você também fale a si mesmo nesse momento, assim: minha porção é o Senhor. Portanto, nele porei a minha esperança. A esperança está no Senhor. Com essas palavras, eu quero te abençoar, dizer que o melhor é o Senhor. É o melhor caminho e que Ele te abençoe em nome de Jesus. Amém. Senhor Jesus Cristo, eu me chamo Ranieri Gasparino, eu sou pastor da Primeira Igreja Batista de Petrolândia, Santa Catarina. Eu tenho um versículo da Bíblia para você. A Bíblia fala aqui no livro dos Salmos 23, diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente em águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ele diz que Ele é o nosso Senhor, meu irmão. Eu quero que você se alegre com isso. O mais importante de tudo, você não está sozinho, você tem um Senhor. Você não está só, você tem um Senhor que cuida de você. E Ele, em 3 etapas aqui, Ele tomou frente de tudo. Ele fala: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente em águas tranquilas, refrigera minha alma pelas veredas da justiça. Agora Ele convida você, uma das únicas partes que nós fomos na frente, não Ele. Ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Deus nos faz passar por situações maravilhosas e incríveis, mas também nos direciona a irmos a lugares que Ele quer tratar com a nossa vida. Eu quero que você entenda isso. O tempo difícil que passamos agora não pode condicionar a glória de Deus. Os tempos difíceis que passamos agora não podem refrear o que Deus quer fazer com a vida da igreja nesse país. E eu e você, como igreja, fazemos parte disso. Nós somos partes de uma grande obra que o Senhor tem para fazer. Ele fez tudo até agora. Agora é momento de irmos até a fornalha e andar com o quarto homem, para que o mundo veja que Deus é com você e é comigo. Que Deus te abençoe. Esse tempo vai passar. Até na tatuagem do Neymar está escrito: tudo passa. Tudo passa, irmão. Tudo passa. Mas menos a sua palavra, que permanece para sempre. Que Deus te abençoe. Que o Senhor enriqueça a sua vida com toda a sua glória. E a sua misericórdia possa fazer de você uma chama viva em meio trevas, como a igreja sempre foi. Quando houve trevas, a igreja nunca deixou de ser luz, e você é luz para brilhar entre as nações. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Boa tarde, aqui quem vos fala é a pastora Dini, faço parte do Ministério da Restauração Jesus é Porta do Templo da cidade de Rio do Sul. E quero deixar uma palavra de incentivo para esses dias difíceis. Ela fica no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 26. E olhando para eles, lhes disse: para os homens as coisas são impossíveis, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Que possamos refletir e entender que muitas vezes não está nas nossas mãos, que muitas vezes não temos a capacidade de resolver certos problemas. Essa pandemia, qual tem trazido dor, tristeza para muitos, é momento de entender que precisamos deixar na presença de Deus. Precisamos confiar, é momento de unirmos a nossa fé em um só propósito. Que possamos meditar e refletir nesse versículo. Em nome de Jesus, amém. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está.
paz, queridos, eu sou o pastor Rubio, da cidade de Ituporanga, Santa Catarina. E é porque Ele vive que eu posso crer no amanhã. É porque Ele vive que você pode crer no amanhã. É porque Ele vive que Ele traz esperança aos cansados, àqueles que estão sobrecarregados. É porque Ele vive que as suas promessas irão se cumprir sobre toda a terra. Eu lembro como se fosse hoje a primeira vez que eu li na Bíblia, na palavra do Senhor, sobre a mulher de fluxo de sangue. Uma mulher que por 12 anos sofria de hemorragias. Ela gastou tudo que tinha, procurando em diversos médicos, mas não encontrava resposta. Por muito tempo eu andei dessa forma, sangrando na minha intimidade, rodeado de pessoas, mas me sentindo sozinho. Talvez você esteja assim. Talvez você já gastou tudo que tem. Talvez você já investiu muito dinheiro buscando respostas. Talvez você já investiu muito dinheiro buscando preencher um vazio dentro do seu coração. E eu também fiz isso por muito tempo. Até que um dia eu descobri, quando Jesus falou na Bíblia: Pai, obrigado por esconder essas coisas dos sábios e revelar aos pequeninos. Eu descobri quão ignorante eu era, porque eu achava que eu conhecia de tudo, mas na verdade eu não conhecia aquele que é o Criador de todas as coisas. E a partir do momento que eu me permiti não apenas ouvir falar dele, mas caminhar com ele. Aquela mulher, ela ouviu falar dele, mas não se permitiu apenas naquilo que ela ouviu. Ela saiu em busca de Jesus. E no meio da multidão, diversas pessoas tocavam Jesus. Mas ela tocou no seu manto com muita fé. E naquele momento Jesus diz: quem me tocou? Os discípulos não entenderam porque muitas pessoas comprimiam e tocavam Jesus. Mas Jesus disse: não, de mim saiu virtude, de mim saiu poder. Alguém me tocou diferente. E quando nós tocamos em Jesus com fé, quando nós tocamos e nos aproximamos de Jesus crendo naquilo que Ele pode fazer, imediatamente o Senhor pode nos curar. A palavra de Deus diz que imediatamente aquela mulher foi curada. E Ele olhou para ela e disse: vá, a tua fé te salvou. Por isso eu quero deixar essa palavra ao teu coração, que você possa crer no amanhã, que você possa crer que o Senhor Jesus jamais perderá o controle da situação. E Ele é para todo aquele que nele crê. Creia no Senhor, entrega a tua vida para Ele, entrega teus caminhos a Ele e no mais Ele tudo fará. Que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus. Queridos, a paz do Senhor Jesus a todos, que todos tenham uma boa noite, né? Estamos aqui para glorificar a Deus e louvar ao Senhor por esse dia. Até então, porque estamos bastante caseiros devido aos problemas do coronavírus. As nossas igrejas estão com as portas fechadas por um período curto. Daqui a pouquinho mais já vai voltar tudo normal de novo. Mas enquanto isso nós estamos para falar da pessoa gloriosa, bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sou o pastor Jair, ali da cidade de Aurora, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, onde Deus nos deu a igreja para nós pastorear. E eu estou com a minha Bíblia aberta no livro de Lucas, no capítulo de número 18, o versículo de número 35, quando Jesus estava com seus discípulos fazendo o trabalho de Deus na terra, antes da sua morte, ainda peregrinando sobre a terra e palmilhando sobre ela. E a Bíblia diz aonde que Jesus passava, os grandes milagres aconteciam. É o que acontece nos nossos dias de hoje, porque a Bíblia diz que haveria tempos difíceis, dias maus. Mas dentro desse tempo difíceis e dias maus, nós como cristão autêntico, conhecedor da palavra de Deus e conhecemos Jesus também, nós não podemos se desesperar em hipótese nenhuma. Não é o corona que vai parar a nossa fé, porque a nossa fé ela está arraigada na pessoa de Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. E o texto sagrado informa para nós, dizendo que Jesus, aonde ele passava com seus discípulos, multidões de 4, 5 mil pessoas que acompanhavam Jesus Cristo. E a Bíblia diz que na beira do caminho
tinha um cego, cego de Jericó, precisando de um milagre. Quem sabe lá nesta noite você está se encontrando na mesma situação como este homem, precisando de um milagre. Jesus, ele ia na frente da multidão, a multidão do lado direito ao lado esquerdo. E quando Jesus ia passando, o cego começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. Será que não é o que está acontecendo com você, aonde você se encontra, se você ouvir esse áudio, esse vídeo? Quem sabe lá você está passando por um momento de desespero? Você tem que fazer igual o cego de Jericó, clamar incessantemente. E o clamor vai chegar até Jesus, e Jesus vai parar a multidão, e a Bíblia diz que então ele, chamando o cego para si, e perguntou: o que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E a Bíblia diz que Jesus então operou o milagre nas vistas desse homem. Deus abençoe essa palavra para a tua vida, em nome de Jesus. Boa tarde, queridos. Eu sou o pastor Wesley da Igreja Batista Reformada Vida Nova em Florianópolis, e venho aqui também para trazer minha mensagem de esperança e de confiança no Senhor nesse tempo difícil que é esse que nós estamos passando por causa dessa pandemia, desse coronavírus, Covid-19. Nessas horas é importante nós olharmos para a palavra de Deus como cristãos, ou até mesmo aqueles que não são cristãos, podem também encontrar guarida, refúgio, abrigo, segurança. O Senhor é a nossa rocha. Segurança nesse momento difícil, de tribulação, de inquietação. Muitas pessoas estão alarmadas, estão transtornadas, com bastante medo em tudo isso. É nessas horas que temos que olhar para a palavra de Deus. Eu queria ler 2 trechos rápidos da palavra de Deus, Salmo 23, verso 1 e o verso 4, que diz assim: O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E no verso 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Nessas horas, nesse momento, meus queridos, é importante nós pensarmos nisso. Quem conduz a nossa vida? Quem controla o universo? Quem é o Senhor do universo? Quem pastoreia a nossa vida? Isso faz toda a diferença em momentos como esse. Eu desafio você a ter o Senhor Jesus, aquele que morreu no Calvário, ressuscitou para nos trazer redenção, perdão e vida eterna. Ele é a nossa esperança. Ele é em quem nós podemos olhar para o futuro e termos certezas plenas, porque o Senhor Jesus não nos prometeu uma viagem tranquila, mas um fim, uma chegada certa. Ele mesmo disse que no mundo nós teríamos aflições, mas deveríamos ter bom ânimo porque Ele venceu o mundo. Quem é o Senhor da tua vida? É importante que Ele seja o centro e o Senhor de todas as coisas na sua vida. Não é que não vai, tendo o Senhor como pastor, não vai faltar, não vamos ficar doentes, não vamos ter dificuldades financeiras, nada disso. Mas a diferença está em que, nesses momentos, Ele vai estar conduzindo a nossa vida, Ele controla a nossa vida, Ele tem pleno controle de todas as circunstâncias que estamos passando. Ainda que viemos a passar pelo vale, Ele está conosco. E isso faz toda a diferença. Ele está com você no vale. Você não está sozinho. O Senhor Jesus sabe o que é padecer. E Ele não te deixa sozinho, Ele não vai permitir que você passe uma tribulação, uma tentação maior do que você possa suportar. A diferença está em com quem você está no momento difícil, no vale. Quem está contigo? É o Senhor Jesus? Confie nele, ore mais, busque mais, se santifique, porque na tribulação também nós crescemos. Paulo diz que devemos nos gloriar nas próprias tribulações, nas dificuldades. É hora de crescer, é hora de deixarmos de confiar em nós, confiar no Senhor Jesus e vivermos uma vida de dependência para a glória dele. Deus abençoe vocês, confio no Senhor Jesus. Boa noite a todos, aqui quem vos fala é o pastor Nilson, pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular aqui da cidade de Ituporanga. Neste momento eu queria estar compartilhando uma palavra, deixando uma palavra de ânimo, de fé e de esperança ao teu coração, a você que vai nos ouvir. A palavra está escrita no livro de 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 7 e versículo 8, que diz assim a palavra do Senhor: Sejam fortes e corajosos, não fiquem assustados, nem tenham medo do rei da Síria e do seu enorme exército, pois aquele que está do nosso lado é mais poderoso do que o que está do lado dele. Ele só conta com a força dos homens, mas do nosso lado está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear por nós. Então, neste momento que nós estamos vivendo,
esse momento em que muitos estão desesperados, assim como diz a palavra do Senhor. O povo estava preocupado e Ezequias vem com uma palavra e ele diz assim: não tenham medos, sejam corajosos, porque maior é aquele que está do nosso lado do que o que está do lado do rei da Síria. Maior é aquele que está conosco nesse momento, maior é aquele que está contigo nesse momento. Isso tudo que vem contra nós, contra o corpo humano, vem na força humana, mas nós lutamos com o nosso Senhor, o Senhor dos Exércitos. Então seja corajoso nesse momento, tenha fé, tenha esperança, anima-te no Senhor, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está contra nós nesse tempo e nesse momento. Que Deus te abençoe. Essa é a minha palavra, é uma palavra de fé e esperança no teu coração. Um forte abraço, Deus abençoe. A paz do Senhor, povo de Deus. Aqui quem vos fala é o pastor Marcelo Moraes. Eu sou a missionária Michele Moraes, da Igreja O Brasil para Cristo, de Petrolândia, Santa Catarina. E nós queremos nessa tarde oportuna trazer uma palavra de Deus para o seu coração e abençoar a sua vida com a palavra que se encontra no livro de Salmos 23 e o versículo 1, que diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu quero dizer para você nessa tarde que se encontra preocupado, pensativo, quanto às questões que estão acontecendo no mundo inteiro. Vai faltar isso, vai faltar aquilo, vai ter problema aqui, vai ter problema acolá. Ei, olhe para a palavra de Deus. Se você assim crer e deixar a sua fé se manifestar forte no teu coração, você vai entender que o Senhor realmente é o seu pastor e que nada vai lhe faltar. Queridos, nós nunca estivemos tão necessitados de um povo que crê quanto nos dias de hoje. O povo nos dias de hoje, amado, tem crido ou acreditado muito no dinheiro, nas suas condições, nas suas forças, no seu intelecto. Mas basta vir uma situação como essa que nós estamos vivendo para o povo ficar desesperado. Mas deixa eu te dizer uma coisa: é momento de nós crermos e confiarmos no Senhor. O salmista Davi, logo então, fala em Salmos 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Creia você nesta tarde, confie nessa tarde, que o Senhor está cuidando de tudo. Pastor, mas parece que vai faltar. Deixa eu te dizer, amado, parece. Mas se você crer, no momento em que você pensar que não há mais saída, que não há mais jeito, que não há mais solução, Deus, se assim Ele quiser, Ele entra com a providência fazendo o milagre acontecer na sua vida. Mas, no entanto, é preciso que você creia, é preciso que você confie. Nós, da cidade de Petrolândia, estamos orando a Deus. E muitos outros pastores do Brasil e do mundo estão também nesta hora incentivando o povo de Deus a buscar o Senhor. Eu quero dizer para você nessa tarde, tão somente creia e faça o mesmo. Reúna na sala da sua casa com a sua família, pegue nas mãos uns dos outros e busque a presença de Deus. Vocês estão aí confinados dentro de casa, precisando de ter algo para poder fazer. Por que não aguçar a vossa fé? Por que não ler a palavra de Deus? Por que não agitar o vosso coração para que o milagre de Deus venha a ser provocado sobre as vossas vidas e também sobre o nosso país e sobre o nosso planeta? Eu quero nessa tarde orar com você em nome de Jesus para que o milagre do Senhor aconteça neste momento oportuno. Feche os olhos e ore comigo. Amado Deus e Pai, nós oramos nesta tarde e profetizamos, ó Pai, sobre o nosso país, sobre o nosso planeta, que o teu milagre, que o teu cuidado está acontecendo. Mesmo que muitos estejam preocupados com muitas questões e situações, ó Pai, que parece estar fora de controle, mas eu creio que o Senhor, como nosso pastor, está cuidando de tudo. O Senhor, como nosso Deus, está com as mãos sobre todas as questões e o Senhor só vai permitir aquilo que é necessário acontecer, aquilo que é preciso acontecer. Nessa tarde, papai, eu oro com todos e te peço, Senhor, traz paz, tranquilidade, traz fé ao coração desta vida, para que possa crer que o Senhor realmente, conforme Salmos 23, é o nosso pastor e nada nos faltará. Assim oramos e cremos em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus.